E aí, galera, conseguiram fazer os exercícios? Acho que o mais complicado era lembrar qual que era a fórmula da área do hexágono, não é mesmo? É sempre importante que, caso você tenha errado o exercício, você preste bastante atenção na resolução, tá? Às vezes, vendo a resolução, você entende como acertar o próximo. E daí você passa a errar menos. Tudo bem? O que eu vou mostrar para vocês agora é uma pirâmide especial. Ela é especial porque ela tem todas as arestas iguais. E o nome dela é tetraedro. Vamos ver como é que ela funciona. O tetraedro, então, é uma pirâmide de base triangular que possui todas as suas arestas com a mesma medida. E por isso, todas as suas faces são triângulos equiláteros. Tudo bem? Como todas as suas faces são congruentes, todas as suas faces são iguais, ele não tem uma base definida. O tetraedro a gente pode considerar como base, nesse caso aqui, o triângulo ABC, que eu deixei aqui para baixo, ou o triângulo CDA, é só eu inverter o tetraedro, colocar para baixo. Tá meio difícil aqui, mas daria para colocar para baixo, né? A gente não tem uma base definida, então, no tetraedro, tá bem? Por que o fato de ter todas as arestas iguais torna essa pirâmide tão especial? Porque facilita na hora da gente calcular um monte de coisa. Lembra da apótema, da altura, dessas coisas todas? Vamos marcá-las aqui. A altura, a apótema da base e a apótema da pirâmide. Todas marcadas aqui. Como que eu vou calcular cada uma dessas coisas sabendo que as faces são todas formadas por triângulos equiláteros? Bom, você percebe que a apótema da pirâmide, que aqui a gente marcou com a letra G, ela é uma altura do triângulo equilátero? Bom, a apótema da pirâmide, que também é uma altura da face, né? É a altura do triângulo equilátero que está fazendo o papel de face do tetraedro, a fórmula dela é a fórmula da altura do triângulo equilátero. Então, a fórmula dela, se eu chamá-la de G, vai ser G igual a A raiz de 3 sobre 2, que é lado raiz de 3 sobre 2. Lembra que existe essa fórmula para a altura do triângulo equilátero? Se você não lembra, essa é a hora de você recordar, hein? A raiz de 3 sobre 2 vai ser a fórmula que a gente vai usar para descobrir o G. Para descobrir a altura do tetraedro, eu poderia montar um Pitágoras aqui, só que ia ficar meio demorado para você. Então eu resolvi já colocar a fórmula direto, tá? E não vai ser tão difícil de decorar. A fórmula da altura do tetraedro é h igual a A raiz de 6 sobre 3. Tá bom? Estou deixando marcado aqui do lado. Então a gente vai ter que decorar isso. A altura de uma face é A raiz de 3 sobre 2. E a altura do tetraedro é A raiz de 6 sobre 3. Tá joia? E se eu quisesse calcular as áreas desse tetraedro? Se eu quisesse calcular a área de uma face? Você concorda que a área de uma face é a área do triângulo equilátero? Bom, o triângulo equilátero também tem uma fórmula de área. A área do triângulo equilátero é a quadrado raiz de 3 sobre 4, se o lado dele for A. Então, a área de uma face só vai ser a quadrado raiz de 3 sobre 4. E se você quiser calcular a área total, ou seja, a área das quatro faces, é só multiplicar essa formulinha do a quadrado raiz de 3 sobre 4, você multiplicá-la por 4. Aí some o 4 que está embaixo, fica só a quadrado raiz de 3. Então, essas são as duas fórmulas de área, tá? A área de uma face, a quadrado raiz de 3 sobre 4, e a área de todas as faces juntas, a quadrado raiz de 3. E, por último, o volume do tetraedro. O volume é a área da base vezes a altura sobre 2, sobre 3. Só que se você usar as fórmulas que a gente já tinha visto agora há pouco, você vai ter que o volume fica a ao cubo raiz de 2 sobre 12. Eu sei que essas fórmulas são meio chatinhas de decorar, a gente não fica muito animado, né, quando tem que decorar tanta fórmula. Mas vai ver que facilita muito a sua vida. Se cada vez que você tiver um tetraedro, você começar a fazer Pitágoras atrás de Pitágoras para descobrir as coisas, você vai ter muito trabalho. Então, decora comigo, por favor. A gente tem que a altura da face vai ser A raiz de 3 sobre 2, que a altura do tetraedro é A raiz de 6 sobre 3, que a área de uma face é A quadrado raiz de 3 sobre 4, que a área total é a quadrado raiz de 3 e que o volume é a ao cubo raiz de 2 sobre 12. Eu quase que quero pedir desculpa para você de tanta fórmula que eu estou te passando, mas eu juro que vai ajudar. Você vai ver no próximo exercício que só usando as fórmulas a gente já mata o exercício, tá bem? Vamos lá. Determine o volume de um tetraedro cuja área total seja igual a 25 raiz de 3. Bom, ele fala do volume e da área total. Então, vamos deixar marcado aqui quais são as fórmulas do volume e da área total. Está aqui, a área total é a quadrado raiz de 3 e o volume é a ao cubo raiz de 2 sobre 12. Ele disse que a área total é 25 raiz de 3. Então, a gente coloca 25 raiz de 3 é igual a quadrado
raiz de 3. Pô, tá meio fácil até, né? Eu posso cortar o raiz de 3 e o raiz de 3. O quadradinho passa como raiz do 25. Vai ficar A igual a 5. Então, ó, já descobri qual é a aresta. E, meu amigo, se eu descobrir qual é a aresta, eu consigo descobrir qualquer coisa. Agora eu quero saber qual é o volume. É só eu colocar a aresta aqui que vale 5. Então, o volume é 5 ao cubo, que é o A ao cubo, vezes raiz de 2 sobre 12. Isso vai dar 5 ao cubo é 125. Raiz de 2 sobre 12. Tudo bem? Tranquilo, né? Não tem como eu simplificar mais isso. Ficou feinho, mas é isso. O volume a gente tem que dar sempre com centímetros cúbicos ou metros cúbicos. Então chegamos na resposta. Você percebeu que é só saber a fórmula? Se você souber a fórmula, cara, você mata o exercício, tranquilamente. Vamos fazer um exercício então sobre o tetraedro, mas você com certeza vai precisar da fórmula, tudo bem? Das fórmulas. Então, se você não anotou, eu aconselho que você volte agora, pegue as fórmulas, deixe anotadinho, senão você não vai conseguir usar, tudo bem? E depois vamos decorar essas fórmulas aí para conseguir usar sempre que for preciso, tá bom? Vamos lá fazer o exercício então.